A CPI da pandemia entra hoje em uma nova linha de investigação com os depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda, que denunciaram uma suspeita de fraude na compra da vacina Covaxin. Sobre a expectativa para mais um dia de trabalhos, a gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Senador, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Muito bom dia a você, bom dia, Adriana, bom dia a toda a equipe, todos os ouvintes da Jovem Pan. Senador, hoje a sessão será mais tarde, né? No período da tarde. Eu pergunto para o senhor de que maneira é possível tratar essa denúncia, como que os irmãos serão inquiridos pela CPI em relação à documentação e até a própria participação do ministro Onyx Lorenzoni na declaração, na verdade, né, que ele deu anteontem, que foi muito criticada por integrantes da CPI. Olha, Tiago, eu acho que a CPI tem a obrigação de tomar todos os depoimentos olhando para os fatos e tentando buscar ali as provas, as evidências daquilo que está sendo alegado. Nesse caso, né, houve aí uma acusação por parte tanto do servidor do Ministério da Saúde, quanto do irmão dele, que é deputado federal, de que esse processo da Covaxin teria tido aí alguma ação, alguma manobra suspeita, e em razão disso, os dois foram convidados a comparecer na CPI. Pelo que eu apurei no contrato, na documentação enviada, me parece ser uma denúncia vazia, né? Porque o processo não está totalmente regular. O documento que ele apresenta, quando você olha para o documento, você vê que há um erro realmente, e a própria tramitação regular do processo, verifica-se que um servidor subordinado ao próprio funcionário que será ouvido hoje faz contato com a empresa, apontando o erro, e isso é saneado, resolvido em muito pouco tempo, né? Então, eles apontam, evitou de um pagamento antecipado. Foi o próprio Ministério da Saúde que fez o contato para dizer, olha, o documento veio com previsão de pagamento 100% adiantado, mas isso é um erro, o contrato não prevê assim, o contrato prevê um pagamento pós-entrega, né? E está aqui o documento. Então, eles apontam isso como uma evidência de uma tentativa aí de fraude e tal. Outro aspecto, a empresa, a Madison, é uma empresa de fachada e que está num paraíso fiscal, então o governo brasileiro estaria negociando numa situação suspeita. Essa empresa foi a empresa indicada pela titular da vacina como uma empresa por onde deveria ser feito a questão do pagamento. Então, assim, tem muitas narrativas criadas em torno desse processo que não tem sustentação quando você olha para o processo. Então, como é que você enfrenta uma versão? Você enfrenta uma versão com os fatos. Então, os fatos mostram o contrário. Aí falaram de uma escala de superfaturamento, aí, de uma diferença de preço, né, de 1000%. E nesse documento você tem um outro erro material na confecção desse documento que foi objeto de questionamento e substituição pela empresa. Você tem ali 300 mil frascos da vacina por 45 milhões de dólares. Você teria cada frasco desse custando 150 dólares, né? O que parece ser algo absurdo. Só que, quando você olha para o documento, né, nesse campo que fala das 300 mil doses, está aqui, quantidade, 300 mil doses, preço unitário, 150 dólares, preço total, 45 milhões de dólares. Só que quando você vai olhar do lado, a embalagem, aí tem outro erro material que eles enviam e que dá as mesmas 3 milhões de doses, que é um frasco de 5 ml. A dose de vacina não é nesse padrão. Então, você teria ali as 3 milhões de doses, o erro que tem aqui é em relação à discriminação e em relação ao pagamento antecipado. Isso tudo está no processo, é só olhar para o processo. Então, eu acho que eu vi um movimento da oposição muito antecipado, de pré-julgamento, de acusações, mas olhando para o processo não se verifica essa condição que foi apresentada até agora. Senador Marcos Rogério, agora a pergunta José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, senador.
Bom dia, senador. Bom dia. Essa pode ser uma grande oportunidade para o governo também mostrar como é que é a sua operação de compras, né? Como é que ele desenvolve essas compras, porque são compras de valores bem elevados. Agora, além disso, a denúncia do deputado pode ser um tiro no pé do próprio deputado, visto que ele tem não só uma vida pregressa, mas ele tem uma capivara invejável para muitos vigaristas e picaretas de plantão. Olha, eu assim, lamento que isso tudo esteja acontecendo. Acho que o governo federal terá a oportunidade realmente, e está fazendo isso, né, e com muita força. Até houve críticas aí em relação ao tom utilizado pelo deputado ministro Onyx Lorenzoni. Mas veja, a oposição, a partir de uma informação que recebe, parte para cima do governo como se tivesse descoberto um fosso de corrupção dentro do governo. Me parece que estavam imaginando ser governos anteriores, onde nós tínhamos sucessões de escândalos o tempo todo, né, que gerou aí mensalão, petrolão e tudo mais. Né? É um governo diferente e que até agora não se tem aí identificado nenhum esquema de corrupção, né? E espera-se que continue assim. E veja, mesmo se eventualmente em algum departamento ou em algum setor tiver qualquer coisa que cheire, né, suspeita de corrupção, a ação de combate, a ação de enfrentamento será implacável, inclusive por aqueles que defendem o governo no âmbito da CPI. Acho que foram apressados demais, comemoraram cedo demais. Agora, os mesmos que estão acusando o governo nesse momento nós estamos descobrindo aqui um núcleo de possível corrupção dentro do governo, foram os mesmos que pressionaram o governo para garantir celeridade, pressa na aquisição de vacina há pouco tempo atrás. Esse movimento todo, Bernardo, ele pode ter aí uma consequência muito triste para o Ministério, porque você tem um comando, né, que está ali baseado tanto no ministro, secretário executivo, os secretários, os diretores dos departamentos, divisões, mas você tem uma decisão colegiada, CONAI, CONASEMES, mais o corpo diretivo do Ministério. A partir do momento que você tem esse denuncismo, esse pré-julgamento clássico, essa linha acusatória, digo até leviana, você desestimula o servidor do Ministério Público a agir como vem agindo esse tempo todo, com a celeridade que o tema exige, porque você passa a pré-julgar funcionários públicos. E, nesse caso, os funcionários do Ministério da Saúde, a equipe técnica, do que eu olhei para o processo até agora, penso ter agido com absoluta diligência, com absoluta cautela. E esse processo vai dar a oportunidade de mostrar como funciona internamente o Ministério e de que maneira que conseguem, em tão curto espaço de tempo, entregar contratos tão complexos, né, e com valores tão altos. Senador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Senador, bom dia. Senador, o presidente sempre tem dito, né, sempre disse que se houvesse qualquer denúncia de corrupção no governo dele, isso seria investigado a fundo. No entanto, na live ontem, ele confirmou o encontro que teve com o deputado, né, não negou que tivesse recebido aquelas informações, mas não disse o que fez a respeito. Ele não disse, por exemplo, se mandou a Polícia Federal investigar. Caso ele não tenha dado essa determinação, que crime o presidente poderia ter cometido? Bom, veja, primeiro, se você realmente estiver diante de uma situação de indício mínimo, né, de prática criminosa e tomando conhecimento dela, você precisa tomar imediatamente providências. Né? No caso, o presidente comunicou quem deveria comunicar e as providências foram tomadas no âmbito do próprio Ministério da Saúde. Né? Foi comunicado ao ministro Pazuello, que fez, né, as diligências necessárias com a sua equipe. Né? Isso já está bastante evidenciado. Agora, quando você não encaminha algo que alguém diz para você, olha, tem suspeita de corrupção em tal lugar, você faz a checagem. Se você encontrar qualquer indício que aponte para aquela prática, claro, é obrigação de denunciar a autoridade competente para, né, o início da persecução penal, sob pena de prevaricação. Então, poderia sim haver prevaricação no caso de tomar conhecimento de um crime e não agir. O agente público, ele tem a obrigação de agir.
na defesa do interesse público. Mas você também não pode ser patrocinador de uma denunciação caluniosa, especialmente no momento como o Brasil estava e está ainda passando, que você depende do Ministério e de toda a equipe técnica para garantir celeridade na contratação tanto do imunizante quanto da contratação de equipamentos, respiradores e outras coisas mais. Eu repito, esse tipo de situação de pré-julgamento sem lastro básico, mínimo, em provas, leva a desestimular servidores e a estimular o chamado apagão das canetas. Eu acho que tem que ter muito cuidado com esse tipo de pré-julgamento. Repito, havendo o mínimo de indícios, deveria agir encaminhando a situação para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Mas o presidente fez o certo. Comunica o chefe da pasta para que se verifique. Havendo qualquer suspeita, qualquer fumaça de verdade naquilo que está sendo alegado, as providências têm que ser tomadas. Senador, o senhor conhecia os irmãos Miranda? Gostaria que contasse para a gente um pouco sobre o que sabe dos dois, sobre a relação deles com o presidente, a expectativa, como eles devem se portar na CPI, serão obrigados a comparecer e a responder tudo? Eles, na verdade, comparecem à CPI na condição de convidados. Então, como convidados, eles têm, não têm o compromisso de fazer o juramento e podem deixar a CPI a qualquer momento, caso se sintam constrangidos, ameaçados, enfim. Mas não acho que seja o caso. Acho que alguém que disse o que ele disse publicamente tem a obrigação, tem o dever de chegar à CPI e dizer exatamente o que sabe na medida do que conhece. Eu não vi o deputado fazer nenhuma acusação ao presidente da República ou ao próprio ministro da Saúde de forma objetiva, de forma direta. Apenas levantou uma suspeita a partir de um dado que ele colheu desse processo. Eu conheço o deputado Luiz Miranda, um deputado pelo Distrito Federal, integrante do meu partido Democratas, tem uma história nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos há algum tempo e voltou para o Brasil e se tornou deputado federal. Conheço ele, conheço a história dele, enfim. Acho que esse caso envolve aí uma situação funcional, me parece, com um problema de relacionamento interno no âmbito do Ministério da Saúde. Sim. E, onde você tinha um nível de cobrança por celeridade na tramitação, não só desse processo, mas de todos os processos, em razão da pressa por se ter vacina, e essa era uma cobrança nossa também do parlamento, da sociedade, e que acabou, em razão de todo esse cenário, virando um caso no Ministério Público Federal, e agora na CPI. Eu acho que agora é a oportunidade da gente colocar de frente com os senadores os dois, questionar francamente, olhar para os documentos e buscar as evidências. As evidências do que eles estão alegando ou as evidências, e no meu caso, eu acredito nisso, porque eu conheço o processo, daquilo que o governo diz está absolutamente irregular. Senador Marcos Rogério, obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. Bom trabalho para o senhor. Agora,